Há momentos na vida em que tudo parece travado. Você ora, espera, acredita, mas nada muda. É como se o céu estivesse em silêncio, como se Deus tivesse esquecido de você. E é nesse ponto que muitos desistem, não porque Deus não quer agir, mas porque existe algo que precisa ser curado antes do milagre acontecer. A mente. Quantas vezes você já se perguntou por que, mesmo com tanta fé, as coisas não se movem? Às vezes, não é o mundo ao seu redor que precisa mudar. É o mundo dentro de você. E é exatamente aí que Deus começa a sua maior obra. O milagre que você espera talvez ainda não tenha vindo porque Deus está tentando te libertar de uma prisão invisível. A prisão dos pensamentos, dos medos, das crenças que você construiu ao longo dos anos. Ele não quer apenas te abençoar, ele quer te transformar. Porque um milagre fora de uma mente doente se perde, mas um milagre dentro de uma mente curada se multiplica. E é por isso que, antes de te entregar o que você pede, Deus precisa restaurar a maneira como você enxerga a vida, como você enxerga a si mesmo e como você enxerga Ele. O inimigo sabe disso. Ele não teme alguém que ora. Ele teme alguém que crê de forma saudável. Porque a mente é o campo onde tudo começa. A fé, o medo, a dúvida, a coragem. E se o inimigo conseguir contaminar o que você pensa, ele controla o que você sente e o que você faz. É por isso que tantos estão cansados, ansiosos, paralisados, porque acreditam em mentiras disfarçadas de pensamentos comuns. Eu nunca vou conseguir. Ninguém me entende. Deus me esqueceu. São frases pequenas, mas que criam muralhas dentro da alma. E Deus, em sua infinita paciência, começa a derrubar uma a uma, não com força, mas com amor. Você acha que Deus está demorando, mas na verdade Ele está limpando o caminho. Ele está curando o terreno antes de plantar o novo. Ele sabe que não adianta colocar algo grande em alguém que ainda se sente pequeno. Porque a bênção não muda quem você é, ela apenas revela. E se dentro de você ainda existe dor, ressentimento, trauma, Deus precisa curar isso primeiro. Ele não te castiga, Ele te prepara. E o silêncio que você sente não é ausência, é tratamento. Quantas vezes Deus te impediu de ir por um caminho que parecia bom, mas que te afastaria dele? Quantas vezes Ele fechou portas que pareciam promissoras, mas que só alimentariam o ego, não o espírito? O problema é que, quando Deus trabalha na mente, nós não vemos o processo. Só sentimos o desconforto. Porque curar a mente dói. Dói encarar o passado. Dói desapegar de pessoas. Dói perdoar quem te feriu. Dói aceitar que você também errou. Mas é nesse confronto que o milagre começa a ser construído. O que Deus quer te dar é muito maior do que o que você pede. E por isso, Ele precisa curar o espaço onde esse milagre vai habitar. Uma mente ferida destrói o que recebe, mas uma mente curada multiplica o que tem. É por isso que, antes de abrir os céus, Deus está abrindo a sua consciência. Ele está te ensinando a enxergar com os olhos da fé, e não com os olhos da dor. Ele quer que você pare de olhar para as circunstâncias e comece a olhar para dentro, porque é dentro que Ele está agindo agora. Você pode estar se sentindo preso em uma rotina de frustração. Orando, tentando, esperando, mas nada muda. Talvez porque você ainda está pedindo que Deus mude o externo, quando Ele está tentando transformar o interno. O maior milagre não é a cura de um corpo, é a cura de uma mente. Porque uma mente restaurada vê propósito até na dor. Uma mente curada entende que o não de Deus é proteção, que o atraso é aprendizado, que a perda é libertação. E é nessa nova forma de pensar que o milagre floresce. Porque quando a mente muda, o destino muda. Você começa a perceber que nada foi em vão, que até as feridas estavam te ensinando a depender mais de Deus. E quanto mais Ele ocupa espaço nos seus pensamentos, menos espaço sobra para a dúvida. Você começa a sentir paz onde antes havia medo. E esse é o primeiro sinal de que o milagre já começou. Não fora, mas dentro. Sabe o que é interessante? Às vezes Deus cura a mente usando o silêncio. Porque Ele sabe que, enquanto você está falando, você não está ouvindo. E o silêncio é o momento em que Ele sussurra verdades que você não ouviria no barulho.
Ele te mostra que o controle nunca esteve nas suas mãos, que o tempo dele é perfeito e que você não precisa entender tudo, só confiar. Deus não quer apenas mudar a sua história, Ele quer mudar o jeito que você interpreta a sua história. Talvez o que você chama de atraso, Deus chama de lapidação. Talvez o que você chama de solidão, Deus chama de separação. E talvez o que você chama de fim, Deus está chamando de início. Ele está curando sua mente para que, quando o milagre vier, você esteja pronto para vivê-lo sem se perder. Quantas pessoas receberam algo de Deus, mas não estavam preparadas mentalmente para sustentar? A mente sem cura transforma bênção em peso. É por isso que Ele insiste em curar você primeiro. Deus quer te ensinar que o verdadeiro milagre é quando você entende que não precisa controlar tudo, quando você descansa em meio ao caos, quando você sorri mesmo sem entender, quando você confia mesmo sem ver. Isso é fé madura. E essa fé nasce de uma mente curada, porque quando a mente é curada, o coração aprende a esperar. E quando o coração aprende a esperar, a alma descansa. Deus está reconstruindo sua maneira de pensar, porque Ele quer te dar uma nova vida. E não dá para viver o novo com pensamentos velhos. Não dá para avançar com uma mentalidade de escassez, de medo, de culpa. O passado pode ter te ferido, mas não precisa te definir. O que te define é o que Deus diz sobre você. E Ele diz que você é escolhido, amado e capaz. A mente curada não vive do que o mundo diz. Vive do que Deus prometeu. Talvez você ache que o seu milagre é uma resposta financeira, um relacionamento, uma cura física. Mas o maior milagre é o que acontece quando você entende que, mesmo sem ter nada, você ainda tem tudo. Deus. E quando Ele é o centro, o resto se encaixa. Deus não quer apenas te dar algo. Ele quer te ensinar a ser alguém que sabe lidar com o que recebe. Por isso não se desespere com o tempo. O tempo não está te punindo, está te moldando. Cada espera é uma aula disfarçada. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele alinha sua mente com a vontade dEle. É por isso que às vezes, o que você queria tanto depois de um tempo, já não faz mais sentido. Porque a mente curada começa a desejar o que realmente importa. Deus está trocando seus pensamentos de medo por pensamentos de fé. Ele está substituindo suas dúvidas por promessas. Está apagando as vozes que te disseram que você não era suficiente e está te lembrando de quem você é nele. Você pode não ver ainda, mas Ele está agindo. E quando a mente é curada, o coração reconhece a presença de Deus até nas pequenas coisas. Talvez hoje tudo pareça confuso. Talvez nada esteja fazendo sentido. Mas lembre-se, antes que o milagre se manifeste do lado de fora, ele precisa nascer dentro de você. E quando isso acontecer, nada mais vai te deter. Porque o que vem de Deus, ninguém pode interromper. Então, se você sente que Deus está em silêncio, não desanime. Ele está te preparando. Ele está te ensinando a pensar diferente, a reagir diferente, a sentir diferente. Ele está te moldando para que o seu milagre seja permanente, não passageiro. O milagre virá, mas não antes que a sua mente seja curada. Porque Deus sabe que um coração ansioso destrói o que recebe, mas uma mente curada sustenta o que conquista. E se essa mensagem falou com você, respire fundo agora. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, cura minha mente antes do meu milagre, porque quando essa cura acontecer, tudo ao seu redor começará a mudar. Se essa palavra te tocou, deixa nos comentários. Deus, eu confio no teu tempo. E compartilha esse vídeo com alguém que está cansado de esperar, mas que precisa entender que o tempo de Deus é tratamento, não castigo. Se inscreva no canal, porque aqui, toda mensagem é uma conversa entre sua alma e Deus. E talvez, através de uma simples palavra, Ele cure algo que ninguém mais vê. Porque antes do milagre vir, Deus sempre começa pela mente.